Então, quais são os tipos de avaliação de riscos que a sua empresa pode adotar? Tá legal? Bom, primeira coisa, vai depender do seu nível de maturidade. Como eu disse, não tente você querer adotar o mais avançado, sendo que você não tem estrutura para sustentar essa abordagem. Você vai se frustrar. Então, avalia bem como é que está o seu contexto e comece do mais simples, convidando os gestores a entender o valor que isso traz, para depois você conseguir evoluir. Tá legal? Em si, o processo de avaliação, ele tenta dar medida para o que você já debateu dentro do processo de identificação de riscos. Então, no processo de avaliação, a gente vai tentar mensurar qual é a chance de algo acontecer, que esse tipo de questão está presente no mapeamento de riscos, e qual é o impacto caso aconteça, que também está presente lá no processo de identificação de riscos. Tá legal? Então, a partir dessas duas grandes questões, a gente vai tentar mensurar qual o nível de significância, qual o nível de criticidade que um determinado risco tem para seu contexto. Tá legal? E essas duas grandes medidas, né, seja a chance de acontecer ou o impacto, são divididas em dois vértices dentro de um gráfico que a gente está colocando agora um exemplo aqui no vídeo. Tá legal? Um vértice diz respeito a impacto, ou seja, qual é o nível de impacto pro contexto, pro business, pro negócio, caso aquele evento aconteça. Uma multa, uma exposição negativa na mídia, um escândalo de corrupção, uma indisponibilidade de sistema. Tá legal? Então, qual é o nível de impacto? Evidentemente que a maior parte das regras tem lá de muito baixo ou de baixo até muito crítico. A régua de riscos é o que vai determinar o que se enquadra em cada um desses quadrantes. Então, é importante ter um padrão para definir o que é um risco médio para a empresa, um risco alto e por aí vai. Tá legal? Então, um dos vértices é o impacto. Então, essa questão de impacto, inclusive, é difícil. Como eu disse, eu já passei por diversas experiências. Eu já vi situações que não tem nem tipos diferentes de impacto. É um único impacto e de maneira julgamental você determina se é alto, médio ou baixo. O que eu acho que é ruim, mesmo para você que esteja começando agora, porque se torna arbitrário, se torna num nível tão julgamental que é difícil depois você querer analisar por que isso é alto, por que não é. E corre o risco ainda da empresa dar prioridade para aquilo que talvez não seja. Tá legal? Então, o driver de impacto ele pode ter diversas abordagens, tá legal? Seja o que eu mais vejo por aí é o quê? É uma avaliação do ponto de vista reputacional, uma avaliação do ponto de vista financeiro, uma avaliação do ponto de vista de impacto ao meio ambiente, uma avaliação do ponto de vista de impacto a relação a pessoas, e pessoas eu coloco tanto questões a clientes quanto pessoal de terceiros e funcionários, tá legal? Impactos, um drive de processo, e isso pode envolver tanto questões transacionais do seu back-office, da sua área de processamento, ou segurança do trabalho. Também é um outro impacto que é muito importante. Porque quando você começa a avaliar esse aspecto, é comum que, para quem é do setor bancário, seja totalmente enviesado a aspectos financeiros ou reputacionais. Só que quando você vai para o ramo da indústria, você percebe que saúde e segurança do trabalho é muito mais presente do que o financeiro. Então, não acredite que o contexto, por isso que é importante avaliar o contexto que você está, para não se enganar ou não estiver completamente enviesado para uma abordagem que não vai ser útil para o negócio, tá legal? E um último driver, pessoal, diz respeito a social e direitos humanos, tá? Então, significa que você precisa ter todos estes no seu processo de avaliação? Não. Mas é de bom tom que você tenha pelo menos o reputacional, o financeiro, o meio ambiente, o de processos e pessoas. Questões sociais podem ser absorvidas na categoria de pessoas e questões de direitos humanos vai depender muito da complexidade do seu negócio. Tá legal? Mas recomendo que a avaliação de riscos leve em consideração todos esses drivers. E o que significa isso? Quando você for avaliar o impacto do risco, você faça uma medição do impacto para cada um desses drivers e depois contar com um processo de ponderação. Ou seja, você consolida isso com base no peso que cada um desses drivers tem para o seu negócio. Tá? Essa é uma abordagem que eu acho que leva um pouquinho mais de trabalho para você analisar, mas dá muito mais clareza, traz muito mais assertividade a respeito daquilo que eventualmente tem maior impacto ou não. Tá legal? Porque caso contrário você pode ficar de uma maneira mais simplista, colocando tudo lá como muito crítico, como alto, etc. Porque o ser humano, como eu disse, quando percebe que está numa questão de observância, de inspeção,
tende a querer colocar que tudo que ela faz é crítico, para se sentir importante. Então tome cuidado com isso. Então um dos vértices, uma das medidas é impacto. A outra medida é probabilidade. E aí alguns chamam de vulnerabilidade, própria probabilidade. E isso diz respeito a qual é a possibilidade de ocorrência daquele risco, tá legal? E essa abordagem, ela pode ter 3 grandes formas, tá legal? Eu recomendo que no começo você escolha uma. E a depender da complexidade, necessidade de refino, de cálculo, etc., você pode adotar uma ou outra. Eu não vejo valor, eu vejo até confusão você tentar adotar as 3 ao mesmo tempo e depois escolher uma de forma arbitrária. É diferente de impacto, porque ali você está de fato dando sua opinião em diversos pontos de vista e você depois pondera por aquilo que você acha mais importante para o momento do seu contexto. Mas probabilidade eu recomendo que você utilize uma dessas 3. Quais são elas? Uma totalmente qualitativa. Por exemplo, o risco a possibilidade desse risco acontecer é remota. É muito alta, é moderada, é baixa, ou seja, é extremamente julgamental. Você diz dentro de uma escala que você determinou dentro da régua de riscos qual é a chance de aquilo acontecer ou não. Tá legal? É aquela história, não tem certo ou errado. Evidentemente que para uma companhia, dependendo do contexto, isso não é suficiente. Talvez você tenha que ir para uma abordagem quantitativa. Exemplo, a possibilidade deste risco acontecer é de 80%. Ou seja, você conseguiu quantificar a chance desse evento acontecer. E certamente essa quantificação está baseada em um histórico de dados, está baseada em eventos de fato que aconteceram. E a depender das características, existe um cálculo preditivo ou determinístico de qual é a probabilidade desse evento acontecer. Tá legal? E pode ser uma abordagem baseada em frequência. Ou seja, é o meio do caminho. Ele ainda continua com um aspecto forte, qualitativo, mas tenta trazer algum ponto quantitativo. Por exemplo, a possibilidade desse risco acontecer é uma vez a cada 12 meses. E isso pode levar em consideração características do contexto, por exemplo, aquele automóvel, aquele avião voa uma vez ao ano, ou ele voa 2 vezes ao ano, ou ele voa 12 vezes ao ano, e a chance de dar problema é um mês, um mês dentro do ano. Ou aquele processo, ele é executado todos os dias. Então, evidentemente que um problema pode acontecer mais de uma vez ao ano, dado que a frequência de execução daquele processo é muito alta. Então faz sentido você aumentar o nível de criticidade só se tiver somente um caso. Então, a depender do contexto, você utiliza e baliza a frequência que determina o que vai ser alto, baixo, a depender do contexto. Tá legal?